Boa tarde, amadas irmãs, paz seja com todas, amém? Muito boa tarde para você que está acompanhando a nossa transmissão online, ligado na nossa tarde rosa, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E você que está na sua casa já começa a compartilhar o culto, porque desta maneira mais vidas são alcançadas pela palavra. E nós que estamos aqui, convido você a se colocar de pé, vamos orar, fazer uma oração ao Pai, agradecendo a Ele, por mais um dia de vida, pela sua graça, amor e misericórdia que tem se renovado sobre nós, pelo seu amor, pelo seu cuidado constante nas nossas vidas. Pai querido e Pai amado, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida. Obrigada pelo teu amor, graça e misericórdia que se renovaram sobre nós neste dia. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Mas, querido Espírito Santo, seja bem-vindo, que o Senhor encontre liberdade na minha vida, na vida da Jennifer, no momento do louvor e da adoração, que o nosso louvor possa subir até a Tua presença como incenso suave. Deus querido, que realmente nosso louvor possa ser agradável a Ti nesta tarde. Abençoa a palavra que será ministrada, usa a vida da pastora Ângela, que ela seja um instrumento, um canal de bênção em Tuas mãos. Usa, Senhor, a vida de todas aquelas que estão, Senhor, trabalhando a serviço na Tua casa. Como fala com todas nós que aqui estamos e aquelas que estão em casa, Senhor, acompanhando o culto, Pai. Ministra, querido Espírito Santo, que possamos estar com os nossos ouvidos espirituais, com a nossa mente aberta para o Teu querer, Senhor. Fica conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor não precisa abrir, mas escute o que diz lá em Romanos 11. Isso, Romanos 11, do 33 e em diante diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você crê que tudo é para ele, por ele, né? Só o fato de nós estarmos aqui reunidas hoje é porque a graça do Senhor nos alcança, né? Então que nós possamos adorar de todo o nosso coração. Para isso eu convido numa atitude de louvor e de adoração você erguer as suas mãos aos céus e louvar ao Senhor dizendo assim: Todas as coisas
toda a honra, a Ele pertence toda a glória, a Ele pertence toda a adoração. Vá adorando, vá exaltando, vá glorificando. Oh, riandaralabás. Comece a adorar o Senhor aí no seu lugar. Comece a fazer um trono de louvor ao Pai. Vá bendizendo, vá declarando que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é tremendo, que você o adora, que realmente é para Ele toda a glória, toda a adoração. Oh, santo, 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 santo é teu nome. Só tu és digno, Deus. Tu és tremendo, tu és maravilhoso. E nós estamos nesta tarde na tua casa para te louvar, para te bendizer, para declarar que realmente toda a honra, toda a glória, toda a adoração pertencem somente, exclusivamente a ti, o nosso Rei dos Reis, o nosso Senhor dos Senhores. Oh, riandaralabás, serecantarele, shuriandaralabás. Da presença do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? A igreja pode se assentar, enquanto já estarei na sequência dando os avisos. Aos amados irmãos que aqui estão e aqueles que estão em casa, 3 avisos. Começamos a fazer limpeza nos armários, né? Tudo aquilo que ficou durante o ano, que nós acumulamos, é o momento agora de nós nos posicionarmos e fazermos uma limpeza. E nesta sexta-feira agora, o pastor Josué, ele já falou isso na última sexta-feira, né? Ele pediu, se você tem em casa ou uma garrafinha d'água, ou se você gostaria de trazer os produtos de limpeza, aquilo que você costuma utilizar para limpar a sua casa, porque nós estaremos nesta sexta-feira fazendo a consagração desses produtos. Porque daí você vai retornar para a sua casa e quando você for fazer a limpeza da casa, você estará tendo um ato profético, uma atitude de fé. Enquanto à medida que você for jogando os produtos e limpando, varrendo ou passando o rodo, né? Que vai representar a limpeza não só espiritual na sua vida, mas a limpeza física, né? Então, traga esses produtos, traga os produtos de limpeza, traga ou uma garrafa com água, né? Para que possa ser consagrado e para que você possa tomar posse desta bênção, né? E fazer esse ato profético de limpeza, né? Dando sequência no nosso mês de novembro, mês da limpeza espiritual. Também gostaria de anunciar e avisar que neste próximo domingo agora, tanto no culto da manhã, das 10 horas, quanto no culto das 18 horas, o pastor estará falando e ministrando acerca da importância da tamareira, a importância da palmeira lá na Terra Santa, né? Como ela é vista, qual a sua importância, para que então nós possamos também fazer um ato profético. Ele estará distribuindo para toda a igreja a tâmara. Então nós vamos comer, cada um vai comer aqui na igreja mesmo, a tâmara, e nós estaremos tomando posse da bênção do Senhor, profetizando sobre a nossa vida esta bênção. A bênção que tem lá, como aquele povo, né? O povo de Israel é um povo mais do que abençoado, né? Lá os frutos são grandes, os frutos, a terra ela é fértil, não porque é um deserto, mas porque Deus abençoou, né? E lá frutifica, floresce tudo. Então nós estaremos tomando posse desta bênção que tem lá para as nossas vidas. Então nós estaremos comendo da tâmara, né? Ele estará entregando. Então não deixe de estar conosco, tanto no domingo às 10 horas da manhã,
com umas 18 horas. Logicamente, antes de a gente fazer esse ato profético, ele estará explicando bem certinho toda a importância desse fruto, a importância desta árvore. E também gostaria de lembrar que as amadas irmãs que aqui estão, você que está em casa, quando você vier à igreja também, que o nosso quarto de guerra, ele deu início naquelas 12 horas, né? Mas ele segue firme e forte, funcionando. Então, se você puder vir um pouquinho antes no culto de quarta-feira, chegar ali pelas 14 horas ou 14h10 e gostaria de ir lá no quarto de guerra para dobrar o joelho, é um momento que você intercede pelo culto, é um momento que você intercede para que realmente os céus se abram nesse momento do culto, né? Para que coisas aconteçam, para que Deus venha abençoar, para que Deus venha visitar as vidas que aqui estão. Então, é muito importante. O pastor, a ideia dele é criar um grupinho que venha sempre na quarta, um pouco antes do culto, na quinta pela manhã, na sexta à noite e aos domingos, para que o quarto de guerra ele fique funcionando sempre com intercessores dispostos a interceder em favor do culto. Então, você é o nosso convidado para fazer parte desse time também. Amém? Já passa a palavra à pastora Ângela. Boa tarde, amadas irmãs, paz seja convosco, vocês que nos assistem de casa. Estamos aqui para recebermos das bênçãos deste Deus, porque a Ele, como nós cantamos, é toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, mas Ele está aqui para nos abençoar. A palavra do Senhor diz que apesar de toda a glória que Ele tem, Ele se preocupa com cada um de nós, né? E tem um hino que diz assim, Ele nos amarra a Ele. Então, que nesta tarde você se sinta abraçada, amarrada, sustentada, fortalecida por este Deus. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas abra o teu coração para que você possa receber renovo, para que você possa receber unção fresca, para que o bálsamo da presença de Deus venha estar te fortalecendo neste dia a cada um de nós. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis, capítulo 28. Glórias a Deus. Falar sobre este Deus que está conosco na caminhada. Em todos os sentidos, Ele nos abençoa, Ele nos cuida, Ele trabalha em favor da nossa vida, Ele muda a nossa história, Ele se manifesta de formas que muitas vezes nós não entendemos, mas para que a sua obra seja vista em cada um de nós. Gênesis 28, nós vamos ler do 10 ao 19. A palavra do Senhor diz assim: Partiu Jacó de Berseba e se foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou. E eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. E esta terra em que está deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia.
e temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro e erigiu uma coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou aquele lugar Betel, porque o nome daquela cidade antes era Luz. Amém? Fecha os teus olhos. Curva a tua cabeça, você também que pode estar em casa e pode tomar esta posição, que nós possamos estar falando com Deus. Pai, nós estamos aqui na tua presença. Tu, Senhor, ó Pai, se faz presente. Tu és o Deus que se manifesta neste lugar para nos abençoar, para nos edificar e para nos fortalecer. Já te louvamos, já, Senhor, ó Pai, buscamos a presença do Teu Espírito Santo e temos a certeza, Pai, que Tu estás neste lugar. Então, fala aos nossos corações, que possamos entender o Teu recado nesta tarde, que possamos ser edificados, alimentados e fortalecidos em tudo aquilo que necessitamos. Que todo impedimento caia por terra, que toda, Senhor, ó Pai, a distração, a barreira, Senhor, não prevaleça, mas, Senhor, como diz a Tua palavra, que é o nosso coração nesta tarde se transforme em solo fértil, para que a Tua palavra caia e ela germine e ela produza raízes e assim, Senhor, cresça e dê frutos. Tudo nós colocamos diante de Ti. Abençoa cada um de nós. É o que nós te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Pode assentar na presença deste Deus, porque Ele é tremendo e maravilhoso. Tenho certeza que quase todos nós conhecemos a história de Jacó. Quem era Jacó? Jacó é um dos filhos de Isaac e de Rebeca, irmão de Esaú, neto de Abraão. E na sua história nós vemos que ele tem bastante percalços, bastante lutas que este moço vem passar até que o propósito de Deus se cumpra na vida dele. E aqui, quando nós olhamos para este texto, nós vemos Jacó começando a sua jornada, a sua caminhada com Deus. Porque ele sai, meio que fugido da sua terra, ali de perto da sua mãe, de perto do seu pai e principalmente de perto do seu irmão, porque naquele momento Isaac tinha abençoado Jacó no lugar de Esaú com a bênção da primogenitura. Isto era plano de Deus? Sim, mas não do jeito que Rebeca fez. Porque se a gente for olhar a palavra, ela já sabia que Deus colocaria Jacó como o herdeiro principal e não Esaú. Mas, como sempre, muitas vezes nós queremos dar ajudinhas para Deus e em tudo isso atrapalhamos muitas vezes os planos e propósitos que Deus tem traçado já para as nossas vidas. Mas como Deus é um Deus que conserta, é um Deus que trabalha em nosso favor, Ele começa aqui a trabalhar na vida de Jacó. Lógico que tudo aquilo que muitas vezes os caminhos que nós tomamos, que não são aqueles que Deus tem traçado, muitas vezes nós vamos receber as bênçãos, sim, mas também vamos ter as consequências das atitudes que tomamos. E Jacó teve que sair de perto do seu pai, teve que sair de perto da sua mãe, teve que sair do aconchego da sua casa e ir para terras estranhas, vamos dizer assim. Mas durante esse trajeto, quando ele estava indo ali para encontrar, como Rebeca tinha falado, e até Isaac, para a casa de Labão, para as terras de Labão, ele tem este momento onde ele se deita naquele deserto. Dá a impressão que Jacó não tinha nenhum travesseiro, não tinha nenhuma mochila, não tinha nenhuma coberta para colocar embaixo da sua cabeça.
porque ele teve que pegar aquela pedra para que ela servisse de travesseiro para a sua vida. E quando nós olhamos para isso, diz ali que naquele momento, mesmo ele dormindo sobre aquela pedra, eu não sei como, que ele se posicionou ali, mas a palavra do Senhor diz que Deus se manifestou para a vida de Jacó em sonhos, para retificar, para novamente proferir sobre a vida agora de Jacó. E uma escada, a palavra do Senhor, não somente a descendência dele, mas que todas as famílias da terra, através daqueles que acreditassem no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, seriam benditos. E por isso hoje, eu e você estamos aqui e também podemos tomar posse desta promessa sobre a nossa vida. E quando nós vemos Deus cuidando de Jacó, Deus trabalhando na sua vida, confirmando ali os seus planos e os seus propósitos. Quando Jacó desperta, a primeira coisa que ele diz assim: nossa, este lugar é terrível, este lugar é tremendo, e o Senhor está aqui e eu não o sabia. Meus irmãos, quando a gente escuta isso, a gente analisa, até que ponto Jacó conhecia a Deus. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que a partir daquele momento, a partir daquele sonho, Deus começa a se revelar de uma forma diferente para a vida de Jacó. Deus começa a trabalhar para ele como se abrindo os seus olhos para tudo aquilo de bom, para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida dele, para a sua descendência, porque através dele é que Israel será constituído. Se nós formos olhar, é através dos filhos de Jacó que se estabelece as 12 tribos de Israel. É através do trabalho que Jacó realiza ali quando ele chega até Labão, quando a gente fica olhando, nossa, mas ele foi ali enganado, o sogro fez o que não era para fazer com ele gostava de Raquel, e no fim ele deu Lia para Jacó, e tudo isso, como é que é plano de Deus? Mas se a gente for analisar, meus irmãos, Jacó amava Raquel, mas se a gente for ver, Jesus veio pelos filhos de Lia, porque Judá era filho de Lia, não era filho de Raquel. E Deus sabia todas as coisas, porque Raquel teve somente 2 filhos, que foi José e Benjamim. E no segundo filho, ela morreu no parto, Não pôde dar sequência. E se Lia não tivesse entrado na história, tenho certeza que Deus daria outro jeito. Mas através desta situação, que muitas vezes nós achamos ruim, que não era aquilo que Jacó queria, que não era aquilo que ele pretendia, mas que através daquilo, os planos e propósitos de Deus se cumpriram. Então, quando eu olho para este texto e quando eu olho para minha e para a tua vida, nós podemos dizer que o Senhor trabalha de forma que nós não muitas vezes vamos entender, mas que Ele cumprirá o seu plano e o seu propósito sobre a nossa vida, Ele cumprirá, e que nós possamos nos apegar nesta promessa, que através das bênçãos que foi sobre a vida de Jacó, sobre a vida de Isaac, sobre a vida de Abraão, hoje a minha e a tua família que está em casa, ela será bendita no Senhor, ela será alcançada, porque hoje nós estamos aqui, e como eu posso ver aquela escada que ali se manifestou. Meus irmãos, quando eu olho para aquela escada, diz ali que os anjos do Senhor subiam e desciam sobre aquela escada, e Jacó via, e lá do céu o Senhor estava.
A palavra do Senhor diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para que trabalhem em favor das nossas vidas. Que eles são poderosos, que eles são magníficos em poder, que não é para nós invocarmos anjos, não é isso, né? Mas que o Senhor dará ordem em favor das nossas vidas. E eu estava vendo que a potência de um anjo, né, que muitas vezes os teólogos colocam, que um anjo só, que se a gente for analisar ali quando houve a batalha com Senaqueribe, diz que um anjo só derrotou 185 mil homens. Então, vocês imaginem o que pode um anjo só. Mas a palavra do Senhor diz que se for necessário para defender a nossa vida, para batalhar em favor de cada um de nós, o Senhor pode mandar miríades de anjos em favor da nossa vida. E ali Jacó viu aqueles anjos subindo e descendo, trabalhando em prol da vida dele, mesmo ele se encontrando aonde? Num deserto, mesmo ele se encontrando com escassez que estava ali sobre a vida dele, mesmo ele se encontrando perseguido pelo seu irmão que queria matá-lo, mesmo ele não sabendo o que lhe esperava ali na frente, mas o Senhor deu aquela visão para ele, que o Senhor estava no seu trono, mas que os anjos estavam subindo e descendo para que a bênção chegasse até a vida de Jacó. E assim o Senhor trabalha em favor da nossa vida. Esta escada eu também vejo, né? Eu estava meditando ontem e eu vejo também como sendo hoje a nossa escada que nos liga da terra até o céu é o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje Ele é a nossa ponte, hoje Ele é o caminho vivo, hoje Ele é a pessoa bendita que, como lá diz a palavra do Senhor, que nós podemos nos achegar com confiança, com ousadia até o trono da graça. Por quê? Porque o caminho vivo foi conquistado através de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Então, que nesta tarde nós possamos saber que o Senhor está trabalhando em nosso favor, que as bênçãos que Jacó ali foi proferida sobre a vida dele, passou-se quantos mil anos, meus irmãos, desta bênção? Esta bênção está no Gênesis. Se nós formos ver, só de Jesus até agora já foram mais de 2.000 anos. Eu acredito que dá na faixa entre uns 3, 4 mil anos que esta palavra foi proferida. Mas o meu Deus, o Deus de Jacó, o teu Deus não mudou. E Ele continua a fazer a obra, Ele continua a trabalhar, Ele continua a ter a sua presença hoje muito mais notória ainda do que era naquele tempo, porque hoje nós temos Jesus, hoje nós temos o Espírito Santo, hoje nós temos a certeza de todas as promessas que a palavra do Senhor diz que se tornaram sim em Jesus Cristo para a nossa vida. E o Senhor trabalhou ali na vida de Jacó para que ele fosse tratado, para que ele fosse abençoado, para que a sua vida fosse trabalhada. Meus irmãos, andar na presença do Senhor muitas vezes não é fácil, não é verdade? Trabalhar, estarmos, confiarmos, como a Ana falou quinta-feira, descansarmos na presença do Senhor, tudo isso você vai ter que ser tratado, você vai ter que ser trabalhado. E da mesma forma Jacó foi, porque ele teve que trabalhar, ser tratado quando ele chegou ali naquele lugar com o seu sogro, quando ele teve que enfrentar as lutas que ele teve que enfrentar ali na questão de Lia, quando ele teve que trabalhar mais 7 anos para conquistar Raquel, quando ele teve que trabalhar para que prosperasse ali, quando Deus deu para ele sabedoria de como ele iria enriquecer. Mas tudo isso, meus irmãos, foi porque ele buscou do Senhor para a sua vida, porque ele se colocou
na presença deste Deus. Era um homem falho? Era. Era um homem cheio de defeitos? Era. Era um homem que também tinha as suas limitações? Sim. E é nisso que eu vejo a maravilhosa bênção de Deus, porque não é porque Jacó era imperfeito que Deus deixou de abençoá-lo. Assim como eu e você, porque quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos gente como eu e você, que erra, que falha, que pisa na bola, que muitas vezes tropeça, trupica, mas que o Senhor está ali a sustentar, a ajudar, a fortalecer, a direcionar, a dar estratégias e a dar diretrizes. Jacó foi caminhando. Se nós formos ver, foram ciclos, né? Cada 7 anos, uma coisa diferente acontecia na vida de Jacó. E 7 na palavra de Deus representa a perfeição de Deus. Então, em cada um dos ciclos, Deus aperfeiçoava a sua vida. Nós estamos aí para entrar num novo ciclo, vamos dizer, num novo ano. Uma nova história nós queremos para a nossa vida. Esses dias eu estava conversando com a Janete e ela falava assim, não, já falei que a minha história daqui por diante vai ser diferente. Eu tenho profetizado isso. Eu pedi para Deus que eu quero. Meus irmãos, e é assim que nós temos que nos posicionar. Nós não devemos nos conformar com as coisas do jeito que estão, mas sim como Jacó se posicionou e trabalhou, foi atrás, porque se a gente for ver, Jacó é um homem de superação. Jacó é um homem que venceu desafios. Jacó é um homem que, por mais que as coisas fossem contrárias contra ele, ele diz, não, mas eu vou correr atrás do meu objetivo. Eu casei com Lia, mas eu quero Raquel, então eu vou trabalhar esses 7 anos. Ah, meu sogro disse que as malhadas vão ser minhas, porque as que menos têm, pois eu vou orar ao meu Deus e vou reverter isso daí. E aquela estratégia, meus irmãos, que Deus deu para Jacó, veio do céu para a vida daquele homem, para que a bênção de Deus chegasse até ele. E um homem que, quando nós olhamos para este texto, começa a sua vida sem ter um travesseiro para colocar debaixo da sua cabeça, mas quando ele volta, a palavra do Senhor diz que ele saiu sem nada, mas hoje ele volta em 2 bandos para o lugar da onde ele tinha saído, porque Deus era com Jacó, porque Deus prosperou a vida de Jacó. E aquela pedra, que você tenha isso bem firme, eu achei tremendo, porque nós temos aqui, o pastor sempre faz, às vezes, o ato profético da pedra de Jacó. Mas aqui, uma das coisas que eu estudei e vi, que aquela pedra que serviu ali de travesseiro, que era dura, que era a dificuldade que ele estava enfrentando, que era a luta que ele estava passando, mas ele pegou aquela pedra, ele ungiu aquela pedra, e ali ele edificou um altar em favor do nosso Deus, porque ele sabia que o Senhor daria vitória a ele. Que nesta tarde, meu irmão, minha irmã, se hoje a tua pedra tem sido difícil, eu não sei, às vezes é uma questão familiar, como a irmã Nardi estava falando ali no começo, só Deus sabe as lutas que eu estou passando, as pedras, às vezes não é uma pedra, às vezes é um saco que a gente está carregando, são várias, os pesos são enormes, mas que em nome de Jesus, você possa pegar estas pedras, e você possa erigir um altar de vitória em nome do teu Deus, porque Ele é poderoso para te dar vitória. Quando nós permanecemos, quando nós buscamos, quando nós cremos, quando nós confiamos na promessa, o Senhor reverte a nossa sorte, como fez na vida de Jacó. Ele era aquele que tinha, para muitos, tinha feito as coisas erradas, mas o Senhor tinha uma promessa sobre a vida dele, e o Senhor trabalhou.
E o Senhor amadureceu aquele homem. E o Senhor deu experiências para ele. E ele desceu até o Val de Jaboque. Quando ele voltou, quando Deus deu a ordem, porque não foi no tempo que Jacó queria voltar, mas foi no tempo que Deus ordenou para que ele voltasse àquele lugar. Porque Deus trabalhou no coração de Esaú. Porque Deus resolveu as situações que estavam ainda pendentes. Porque quando ele foi se encontrar com Esaú, ele colocou um bando na frente pensando, bom, se meu irmão vier contra mim, eu já saio correndo, né? Mas Esaú não veio para matá-lo, pelo contrário, Esaú veio para abraçá-lo, para recebê-lo, porque Deus já tinha trabalhado toda esta questão na vida de Esaú. Quando nós colocamos as questões na presença de Deus, Deus trabalha. Demorou bastante tempo? Demorou. Mas o Senhor trabalhou. E Jacó foi abençoado ali naquela terra. E uma das coisas que também, né, Deus trabalhou na vida física, se a gente for ver aquela escada, pode dizer, houve 3, 4 degraus na vida de Jacó. Uma na sua vida física, estabilizou ele com família, com aquilo que ele queria. Na sua vida sentimental, ele deu para Jacó o amor da sua vida, que era Raquel. Depois, ele fez com que Jacó prosperasse na terra estranha. E quando ele voltasse, ele fosse um homem bem-sucedido. Mas a melhor coisa que eu vejo que Deus fez na vida de Jacó é trazer intimidade com Deus na vida dele. Porque quando ele desce para o Val de Jaboque, quando ele se posiciona ali, ele faz com que o significa o seu nome, que é aquele que agarra. Ele não permitiu que de forma nenhuma a bênção de Deus deixasse a vida dele. Ele lutou com o anjo, a palavra de Deus diz. E ali ele venceu, porque o anjo diz, me solta. E Jacó falou, não te solto. Até tinha um corinho que nós cantávamos antigamente, né? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir, né? E diz, dá a minha bênção, que daí eu te solto. Que nós possamos ser assim com Deus, meus irmãos. Jacó foi determinado naquilo que ele queria com Deus. E como tem sido a nossa vida? Será que nós temos nos determinado em buscar aquilo que realmente nós queremos? Em crescer na presença do Senhor? Em conquistarmos, em superarmos os desafios que muitas vezes, as pedras que Deus coloca muitas vezes nos nossos caminhos? Ou até as provações que nós passamos, ou até os intentos que muitas vezes, as setas que o inimigo joga contra as nossas vidas, mas a palavra do Senhor diz que nenhuma delas prevaleceria. Mas quando nós estivéssemos ligados com Deus, a bênção viria, a vitória chegaria, as mudanças aconteceriam. Passaríamos por o vale? Sim. Passaríamos pelo deserto? Sim. Teríamos medo como Jacó teve? Com certeza. Mas em todos os momentos, as promessas de Deus eram mais fortes do que tudo aquilo que queria abater a vida de Jacó. Que assim também seja na nossa vida. E quando Jacó desce aquele vale, meus irmãos, ele luta, diz que ele vê ali face a face. Ele trava aquela batalha, tanto que o seu nome, a partir daquele momento, deixa de ser Jacó, porque Deus fala assim, como valente, como príncipe lutastes, então o teu nome agora passa a ser não mais Jacó, mas agora é Israel, príncipe de Deus, porque tu lutastes como um príncipe. E ele sai daquele vale mancando. A palavra do Senhor diz que ele sai arrastando a sua perna, porque o que aconteceu? O anjo diz que tocou ali naquela batalha e a perna de Jacó foi ferida. Meus irmãos, o que nós podemos tirar desta lição? Eu achei assim maravilhoso que é realmente quando a gente se liga com Deus, quando a gente busca da sua presença, quando a gente caminha com o Senhor.
realmente, né, os nossos passos não serão mais iguais. Porque às vezes todos que estavam ali diz que Jacó lutou sozinho naquele vale. E talvez quando ele estivesse saindo de lá, as pessoas olhavam e diziam, lá vem Jacó. Não, acho que não é Jacó. Não, é Jacó, parece com Jacó. Não, mas ele não está andando como Jacó. Jacó não manca. Jacó não tem essa dificuldade para andar. Mas era Jacó que estava vindo. Por quê? Porque quando a gente anda com Deus, o nosso andar muda. A nossa vida muda. O nosso caminhar muda. Porque o Senhor vai estar dando direções para a nossa vida. Nós não andaremos mais como nós gostaríamos de andar, mas nós andaremos sim, dirigidos, orientados, guiados pelo Espírito Santo do Senhor para a nossa vida. Então, quanto mais, mais este degrau, o último degrau, era da vida espiritual, era da intimidade com Deus, era do conhecer o Senhor. Meus irmãos, que nós possamos, neste novo ano que está iniciando, mas começando já antes, procurarmos andar, não em conformidade com aquilo que nós queremos, não em conformidade com aquilo que nós muitas vezes estamos vendo, mas realmente andarmos em conformidade com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Buscar do Senhor as transformações, as mudanças, aquilo que ainda nós precisamos tirar da nossa vida, nós precisamos limpar, como nós estamos trabalhando neste mês para esta limpeza. Quantas coisas, não só no sentido físico, espiritual, material, mas eu acho que de todos os jeitos, nós precisamos perguntar para Deus, Senhor, o que em mim ainda precisa ser tratado por Ti? Aonde ainda eu preciso ser restaurada, curada, mudada, transformada pela Tua presença? Jacó, talvez ninguém desse nada para ele. Talvez quando olhassem para ele e dissessem, não, isso daí não vai dar em nada. Como muitas vezes as pessoas olham para nós, olham para a nossa família, às vezes olham para os nossos filhos, olham para as condições que estamos passando e vai dizer, isso daí não dá nada. E olha aí, quanto que a gente já escutou, né? Estão lá na igreja, oram e olha como que está a vida deles. Parece que as coisas não mudam, mas o Senhor está fazendo nós subirmos os degraus. O Senhor está cuidando da nossa caminhada. O Senhor está nos ensinando dia a dia. E quanto mais nós buscarmos, quanto mais nós nos colocarmos, quanto mais nós travarmos até estas batalhas, porque mudança é fácil, meus irmãos. Nos libertarmos é fácil. Transformar a nossa vida é fácil. Tirarmos hábitos e costumes da nossa vida é fácil. Não, por isso que o Senhor está aqui para nos ajudar nesta tarde, para nos dizer que eu estou no controle, os céus estão abertos, a escada toca a terra e os anjos trabalham em nosso favor, para que a bênção de Deus chegue na nossa vida. A porta da graça continua aberta. Os céus continuam a derramar das suas bênçãos. Então, que como foi para Jacó, ali aquela visão, e aquele lugar se tornou a casa de Deus, que assim também seja sobre a nossa vida. Que nós possamos fazer, porque hoje o Senhor não está aqui neste lugar por habitar nestas paredes, mas o Senhor se faz presente neste lugar, porque cada um de nós está aqui, porque hoje nós somos casa de Deus, hoje nós somos o lugar que Deus habita, hoje nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor, e Ele quer a cada momento
trabalhar na nossa vida, seja no nosso físico, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, seja na nossa vida sentimental, em tudo aquilo que ainda precisa ser curado, transformado, os sonhos ainda que nós temos nestas áreas que precisam ser realizados, seja na nossa prosperidade, porque o Senhor é poderoso para prover. Claro, Jacó ficou de braços cruzados esperando a provisão vir? Não, ele trabalhou, ele se esforçou, ele foi atrás daquilo que ele queria, mas Deus o honrou, Deus o abençoou. E, além de tudo, ele teve uma intimidade com Deus, amadurecimento na presença do Senhor. E é isso que Deus quer fazer sobre a nossa vida. Então, que nesta tarde você saiba, eu tenho esta certeza que hoje neste lugar os céus estão abertos. E a presença do Senhor está neste lugar para abençoar a nossa vida, abençoar a nossa casa, a nossa família, que como Ele decretou ali, que Ele estaria conosco, com Jacó em todos os momentos, não o deixaria. Assim também é o Senhor conosco. A partir do momento que caminhamos com Ele, Ele não nos deixará, Ele será presente, e que você possa fazer nesta tarde como Jacó fez, da dificuldade, da pedra que está te incomodando, das situações difíceis, que você possa batalhar, que você possa buscar, que você não venha desanimar, e que esta pedra se torne um altar de louvor ao teu Deus, quando você disser: eu venci, eu superei, eu passei este deserto, eu transpus esta pedra que estava ali trazendo dificuldades, e o meu Deus foi comigo. Ele foi a força da minha vida, Ele foi a minha rocha, Ele foi o meu Ebenezer, como a palavra de Deus diz, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido conosco, porque as promessas do Senhor não voltam atrás, elas são fiéis para a nossa vida. Então que você possa receber a bênção de Deus. O Senhor está aqui. A presença dele se faz notória neste lugar, e ele é aquele que é poderoso para dar ordem para os seus anjos, para trabalhar em favor da tua vida. Que enquanto você está aqui buscando, que enquanto você está aqui louvando, que enquanto você está aqui intercedendo, o Senhor está trabalhando em prol da tua vida, em prol das tuas causas, em prol das tuas situações, como ele trabalhou em prol da vida de Jacó. Vamos nos colocar de pé. Vamos colocar as nossas vidas na presença deste Deus. Que o nosso andar não seja igual. Que a nossa vida venha a ser fortalecida. Jacó não saiu daquele deserto igual, porque ele disse: o Senhor está aqui, eu não sabia. Que ele teve um encontro com aquele Deus, e que nesta tarde nós possamos ter mais uma vez um encontro com o Senhor, um encontro com o Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo realiza, um Deus que trabalha nos impossíveis, um Deus que muda a história, como Ele mudou a história de Jacó, como Ele fez naquela situação que para tantos era difícil, mas Ele mudou, e através dele uma nação foi criada. Através dele hoje Israel existe. Através dele hoje nós somos também, porque fomos através de Cristo enxertados, e nós também somos o Israel de Deus. E através destas promessas a nossa vida, a nossa casa, a nossa família também foi alcançada. E o Senhor continua a trabalhar, as portas dos céus continuam abertas, e Ele diz que Ele derramaria do seu bom tesouro, Ele faria obra para as nossas vidas. Vamos continuar firmes. Põe as tuas mãos em posição de receber. Deus amado, Deus poderoso, a tua palavra foi ministrada.
E sei, Senhor, ó Pai, que Tu estás conosco na nossa caminhada, como Tu esteves com Jacó. Mesmo, Senhor, ó Pai, quando ele ainda não percebia, quando ele ainda não tinha visto, mas, Senhor, Tu já estavas trabalhando. Assim também muitas vezes é na nossa vida, muitas vezes não estamos vendo, não estamos percebendo, não estamos entendendo, mas Tu estás a trabalhar. Senhor, o Teu trabalho é incessante, porque diz, como, Senhor, nós vimos naquele sonho que Jacó teve, os anjos não paravam de subir e de descer, porque, Senhor, o Teu trabalho é contínuo. Tu és um Deus que não dorme, Tu és um Deus que não se cansa. A Tua palavra diz que Tu és um Deus que trabalha desde a antiguidade em favor daqueles que em Ti esperam, e nós estamos aqui, Senhor, esperando em Ti, confiando, Senhor, que os nossos desertos, que as pedras hoje, Senhor, ó Pai, que temos achado no nosso caminho, se transformarão em altares na Tua presença, Pai. Por isso, olha para cada um que aqui está, olha para cada situação, olha para como cada um entrou, e aqueles que estão em casa também, Senhor, como eles se encontram, e se eles precisam serem fortalecidos como Jacó foi fortalecido naquele deserto, porque a partir daquele encontro contigo, Pai, a sua perspectiva mudou, o seu olhar mudou, a sua força foi, Senhor, renovada, e ele caminhou, Pai, para que, Senhor, a Tua vitória fosse sobre a vida dele, que assim também seja sobre a vida, Senhor, de cada um de nós. Tu sabes muitas vezes as lágrimas que têm sido derramado, as orações que têm sido colocadas na Tua presença, Pai, as lutas que muitas vezes cada um tem enfrentado, e isso, Senhor, ó Pai, tem tirado muitas vezes a Senhora as forças, mas, Pai, Tu és o Deus que renova, Tu és o Deus que vivifica, Tu és o Deus que ajuda, que consola, que anima, Pai, e Tu és o Deus que faz nos andar diferente, como foi na vida de Jacó, Pai. Todas as áreas da vida dele foram alcançadas, porque Tu estavas cuidando. Que assim também seja na vida do meu irmão e da minha irmã, Pai, que nenhuma área fique de fora, Pai, que nenhuma situação fique de fora, mas que dia a dia, Pai, Tu possas trabalhar, mudando as circunstâncias, trazendo um novo ciclo, trazendo, Senhor, ó Pai, a resposta que cada um precisa, ajudando, Senhor, nas estratégias, para que, Senhor, a bênção chegue sobre as suas vidas, e assim eles sejam, Senhor, ungidos e capacitados por Ti, Pai. Continua, Senhor, com os céus abertos, continua com o Teu trabalho incessante em favor da nossa vida, e continua, Pai, a derramar da Tua presença, do óleo fresco do Teu Espírito Santo, e como o Senhor Jacó teve experiências únicas contigo, Pai, que assim também nós possamos ter estas experiências na Tua presença. Tudo nós colocamos diante de Ti, Te louvando, Te bendizendo e Te agradecendo, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Aplaude ao Senhor, louva a este Deus, porque Ele é um Deus que não desampara. Mesmo nós sendo imperfeitos, falhos, Ele continua a trabalhar em favor da nossa vida. Quando Ele vê em nós disposição de mudanças, de transformação e de andarmos segundo aquilo que Ele quer para a nossa vida. Amém? Vamos interceder, meus irmãos. Convido a Rosalba, convido a nossa irmã Janete para estar aqui na frente. Você de casa também. Se você tem um objeto, uma fotografia, um copo com água, uma chave e quer colocar na presença deste Deus, vamos estar colocando, vamos estar intercedendo para que a bênção do Senhor venha a ser derramada. Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus.
Como nós vimos, Senhor, Tu és Deus de transformação, de libertação, Deus de milagres, Pai. E é por isso, Senhor, que nós nos colocamos agora na brecha para clamar em favor destas vidas, em favor destas circunstâncias, em favor, Senhor, ó Pai, de cada objeto representado aqui nesta mesa, seja, Senhor, por uma foto, seja, Senhor, por uma peça de roupa, seja por uma chave, seja uma carteira de trabalho que está aqui, que cada um desses objetos venha levar a Tua bênção, Senhor, venha alcançar estas vidas, venha libertar, venha transformar, venha, Senhor, ó Pai, curar, venha, Senhor, abrir a porta que é necessária, venha, Senhor, ó Pai, passar da Tua virtude, Senhor, ó Pai, renovadora, saradora, libertadora, aquela que cura, aquela, Senhor, que muda, aquela que quebra as cadeias, Pai, e faz com que a Tua bênção se manifeste. Nós colocamos estas águas na Tua presença, para que, Senhor, sejam águas que saram, sejam águas que curam, águas que tenham virtude, Pai, para libertar o cativo, para sarar o enfermo, para trazer paz ao Senhor, ao atribulado, e em tudo a Tua bênção se faça notória. Cuida, Senhor, ó Pai, de cada uma destas circunstâncias e abençoa os pedidos que estão aqui e aqueles que, Senhor, dos meus irmãos que estão em casa, que a Tua bênção se manifeste. Colocamos estas listas na Tua presença, Pai. Aqui, Senhor, são os enfermos que estão representados, são os aniversariantes, Pai, que, Senhor, fizeram ou vão completar mais um ano de vida, e nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus que dá novidade de vida, que Tu és o Deus que abençoa com o melhor, que Tu és o Deus, Senhor, ó Pai, que faz, Senhor, coisas grandes em favor daqueles que Te esperam. E nós colocamos cada uma dessas situações, colocamos ali os documentos, Pai, que, Senhor, representam, meu Deus, o negócio, Senhor, da compra da nossa sede própria. Pai, nós temos a certeza que Tu estás à frente e que todas as coisas irão cooperar para o bem e a vitória vai ser certa. Por isso, Senhor, abre as portas, tira os embaraços e derrama da Tua bênção. Nós colocamos diante de Ti na certeza, Senhor, da vitória, na certeza da conquista. Também, Senhor, os pedidos ali dos guerreiros de oração. Senhor, que a Tua mão, Senhor, esteja a abençoar a cada um daqueles pedidos. Tu sabes as urgências, as necessidades, e nós colocamos diante de Ti, abençoando, Senhor, cada um deles. Também, Senhor, a vida da pastora Marli, Pai, para que a Tua virtude saradora esteja visitando a vida dela, uma unção de saúde do alto da cabeça à planta dos pés, Pai. E, Senhor, assim como todos os pedidos de oração, nós colocamos diante de Ti, Te louvando, Te bendizendo e Te agradecendo em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Pai. Muito obrigado, Senhor. Glórias a Deus. Deus abençoe. Obrigado. Se vocês quiserem vir à frente, já buscar os objetos, vocês fiquem à vontade. Daí podem assentar um pouquinho. Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando, confirmando toda bênção, toda vitória, toda cura, toda restauração, toda libertação para cada um de vocês. Antes de nós passarmos a palavra para que a irmã Janete venha fazer o encerramento, eu gostaria de estar chamando a Ariane aqui à frente, para ela receber o seu certificado de batismo e a sua lembrança. Ela se batizou no último batismo que nós vimos para cá. Isso, se batizou, e nós estamos aqui, abençoando você e dizendo, que nós é um prazer tê-la conosco e que Deus continue a fazer essa obra que Ele começou. Então é um pequeno certificado, do teu batismo e uma lembrança em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente, tá bom?
Graças a Deus, né? Vamos aplaudir isso daí, né? Porque o céu ganhou mais uma alma, e que Deus esteja dando a maturidade como deu para Jacó, esteja dando também para a vida da Ariane. E agradecer, né, por todos. Vamos agora estar consagrando os nossos dízimos, as nossas ofertas, agradecer por tudo que Deus tem feito, por esta obra maravilhosa, por tudo que Ele tem derramado de bênção sobre as nossas vidas. Os trabalhos continuam, as crianças do SIC continuam sendo assistidas, as cestas básicas continuam sendo enviadas, e Deus continua a prosperar. Então nós só temos a agradecer, e agradecer também àqueles que contribuem, né? Também de forma online, como a Silvia Cristiane Barbosa, que mandou o seu dízimo, e também a nossa irmã Ira, lá da congregação, que também mandou o seu dízimo. Que Deus esteja abençoando grandemente, em nome de Jesus. Irmã Janete, pode vir para estar orando pelos dizimistas, pelos ofertantes e fazendo o encerramento. Boa tarde, paz seja convosco. Nós podemos dizer que nós trabalhamos em 3 esferas, né? O físico, o espiritual, mas também muito importante, o material, né? E interessante, tudo que a pastora Ângela trouxe a palavra está incluindo a prosperidade. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção: Jacó guerreou como um príncipe. De que maneira às vezes nós estamos nos colocando e pedindo a bênção? Ai, Senhor, não aguento mais. Eu quero só um pouquinho. Eu quero só... só resolve isso. Não. Vamos ser ousados. O Senhor gosta de pessoas ousadas. O exemplo maior é o nosso pastor, né? Ele não deixa por menos. Ou vai ou racha. Ou é tudo ou é nada. E assim como Jacó. Porque quando nos colocamos as nossas necessidades. Outra coisa maravilhosa que eu gosto da história de Jacó é que a estratégia que Deus deu para ele, para que o rebanho dele se multiplicasse. Deus tem uma estratégia para a minha vida. Deus tem uma estratégia para cada vida. Para você de casa, Deus tem uma estratégia. Seja qual for a situação. Você está andando em deserto? Deus tem uma terra que mana leite e mel e tâmaras. Amém? Então, pegue a tua oferta, o teu dízimo, aquilo que você tem condições, que, como diz a palavra, aquilo que você propôs no teu coração, né? Para ofertar. Porque nada, seja oferta em dízimo, em dinheiro, no azeite, no quilo, no chocolate que você traz, numa peça de roupa, qualquer atitude que você estende a mão para abençoar teus irmãos, tua igreja, a recompensa virá. Ninguém precisa saber, mas Deus sabe. Porque a palavra do Senhor diz: dai e será vos dado. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, depois de uma palavra tão maravilhosa, que testemunha, Senhor, a Tua glória, cada vez que falamos a Tua palavra, eu testemunho da Tua glória, do que Tu pega a nossa vida que é imperfeita, mas Tu, Senhor, alinha a nossa vida. Tu traz abundância, Tu traz a prosperidade, Tu traz o ensinamento, seja o que for que o Teu povo, a Tua igreja esteja passando, precisando, Tu pode prover todas as coisas.
E nós nos colocamos agora neste momento, colocando a nossa vida espiritual. Ah, Senhor, algo que Tu colocou no meu coração, eu quero repreender em nome de Jesus todo espírito de dívida, Senhor. Dá sabedoria para Teu povo. Dá, Senhor, um zelo. Senhor, o final do ano está chegando e muitas vezes o nosso coração quer, Senhor, fazer tantas coisas, mas, Senhor, dá sabedoria para que tenhamos prudência, Senhor, em administrar tudo aquilo que Tu tem nos dado. Abre as portas, Pai, para aquele que está com a porta fechada, para aquele que precisa vender, para aquele que precisa alugar, para aquele que precisa comprar algo e ainda não tem o suficiente. Vem prover, Senhor, porque a Tua fidelidade nos garante, Senhor, que tudo aquilo que colocamos diante de Ti, Tu traz a resposta. Tu és perito, Senhor, em trazer à existência aquilo que não existe. Por isso, Senhor, entregamos toda a necessidade material e descansamos em Ti, crendo, Senhor, na Tua provisão, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que tivermos, Senhor, seja para alegrar e para compartilhar, em nome de Jesus. Amém. Agora também, Senhor, neste momento, nós vamos para os nossos lares, voltar para as nossas casas, essa casa abençoada que Tu nos concedeu, esta tarde maravilhosa que Tu nos concedeu. Senhor, leva-nos à sombra da Tua presença. Leva-nos, Senhor, através da Tua mão poderosa nos guiando. Leva-nos, Senhor, à sombra das Tuas asas. E que tenhamos todos um final de dia muito abençoado, Senhor. Uma noite de descanso, uma noite de um sono doce, Senhor. E que amanhã possamos recomeçar tudo novamente na Tua presença, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, não só agora, mas para sempre. Amém. Vão em paz com a presença do Senhor.